No ano de 2125, 4 anos após a aparição das 4 torres gigantes do nada, 4 certos deuses da destruição surgiram no mundo, possuindo um poder aterrorizante. Cada um deles liderou inúmeros monstros, causando estragos por toda a Terra. As pessoas apelidaram esses deuses de desastres naturais pela sobrevivência e continuação da civilização humana, os representantes mais fortes da humanidade, conhecidos como os Apóstolos, decidiram unir forças lançando um trágico contra-ataque contra um dos 4 desastres naturais no Instituto Japonês. Custou-lhes inúmeras baixas, mas ainda assim superaram um dos 4 desastres naturais e após a batalha, um cara estava de pé quando de repente ouviu alguém chamá-lo. Lin ficou surpreso ao ver Ming Mang. Ele a pegou pela perna e disse que era muito desrespeitoso chutar alguém. Ele chamou isso de uma doença, dizendo que era hora de a garota ser tratada. Ming Mang estava irritada com ele, pois já havia dito muitas vezes para não se meter em encrenca durante a batalha, pois ela era uma assassina ágil, não uma guerreira poderosa. A garota também estava muito brava porque Lin a chamou de Moamen, explicando muitas vezes que deveria ser chamada de Molly, mas Lin não gostava de ouvir instruções de sua parceira, pois achava que já sabia de tudo e que ela se preocupava demais com ele. Molly sorriu, dizendo que não se preocupava com Lin, ela só não queria lidar com o cadáver dele mais tarde. Ela foi até Lin para limpar seus ferimentos no rosto, dizendo que os reforços estavam prestes a chegar. Ming Mang tinha certeza de que Lin também se tornaria um herói que superou um dos desastres celestiais, e, nesse caso, Lin também precisava se limpar. De repente, um golpe de lâmina voou em direção aos dois abraçados. Era o guerreiro Zhu Yong, e Lin não entendia por que ele fez isso, já que sempre foram melhores amigos. No entanto, Zhu Yong não pensava assim. Ele sabia que amigos não poderiam se trair, e Lin roubou de Zhu Yong o que deveria ser dele. Zhu Yong não podia perdoar seu melhor amigo por se tornar um herói que matou um desastre natural. Zhu queria substituir Lin como herói, e Lin se tornaria o traidor que matou Molly. Um clarão de luz apareceu diante dos olhos de Lin a partir do golpe de SW. Ele gritou e pulou de sua cadeira, encontrando-se na mesa de estudo. De repente, ouviu o professor dizer que estavam discutindo os eventos que ocorreram 2121 anos atrás. O professor estava furioso porque o aluno não queria ouvir uma lição sobre a história das torres, como se entendesse tudo tão bem que não precisasse de explicação. O nome do professor era Wang Fangai. Tinha 40 anos. Era solteiro, muito recluso, irritável e mesquinho. Segundo rumores, seu atributo, ou seja, a alma, alcança 2 décimos, e a precisão no arremesso atinge 93%. Wang Fangai ficou geralmente satisfeito com a resposta do aluno, mas ainda estava bravo com o rapaz, pois o professor pediu para ele responder a pergunta e não contar o plano de aula inteiro que Wang Fangai havia preparado. O professor expulsou o aluno, aconselhando-o a refletir sobre seu comportamento. O rapaz saiu da sala de aula e pensou que o fim do mundo estava chegando em 4 anos, quando 4 desastres naturais de poder aterrorizante apareceriam. Eles se parecem com chefes que escaparam do nível final do jogo com uma força absolutamente avassaladora, destruindo tudo ao redor. Um dos desastres naturais é submissão, o outro é fome. O próximo deveria ser guerra e morte. E os únicos que podem lidar com os desastres naturais são os apóstolos, a elite da humanidade. Os apóstolos podem entrar no mundo interior criado pela torre, assim como se entrassem no jogo pela rede, completando várias missões de vida e morte. Eles ganham um poder que ultrapassa as capacidades humanas para se tornar uma grande muralha, ou seja, a proteção da humanidade. No entanto, após os desastres naturais demonstrarem seu poder avassalador, traidores começaram a aparecer com mais frequência entre os apóstolos. Eles se submeteram aos desastres naturais e se tornaram seus executores, matando pessoas. De repente, um jovem se aproximou de Ellen e perguntou o que ele tinha esquecido. Era Zon, que disse que deixaria sua lição de casa de história para Ellen, pois melhores amigos sempre devem se ajudar. Um lampejo de memória passou pela mente de Lin de como, 4 anos depois, Zon o mataria em Moanin. Zon pediu ao amigo que se apressasse com a lição de casa e a terminasse antes da noite, pois já tinha que entregá-la de manhã cedo. Eren ficou indignado porque Zon estava fazendo os outros se sentirem patéticos. Começou a chover forte, e os rapazes ainda não haviam se dispersado do pátio da escola. Eren gritou para Zhu Yong que não queria esperar até amanhã porque esta noite já se transformaria em morte para Zhu Yong. Enquanto isso, na casa da família jovem, Ze treinava duro, golpeando cada vez mais forte repetidamente. Ele percebeu que era um verdadeiro gênio,
pois mesmo se um professor estivesse aqui, dificilmente conseguiria suportar a força do punho de Zhu Yong. De repente, ouviu um clique e as luzes se apagaram em toda a casa. Zhu Yong não entendia o que estava acontecendo, mas presumiu que as luzes tinham sido desligadas em toda a casa. De repente, um Ganon apareceu na frente de Zhu Yong, destacando a pergunta de se Zhu Yong acredita em Deus. O rapaz estava confuso, quando alguém apareceu atrás de ele, dizendo que aquilo era um aviso de morte, e cortou imediatamente a garganta de Zhu Yong. Era Lin, seu melhor amigo. Claramente não esperava tal ato dele, mas Lin também sabia por que o fez, porque sabia o que seu melhor amigo estaria pronto para fazer em 4 anos quando um dos desastres fosse derrotado. Lin não pôde deixar a vida de Zhu Yong impune e não se vingar após o renascimento, porque ele não é uma daquelas pessoas santas que esperam que alguém faça o mal e só depois recebam o que merecem. Lin agiu imediatamente. De repente, o sistema notificou que descobriu o assassinato de um candidato potencial apóstolo por uma pessoa não registrada. Assim começou a transferência de status, e Lin percebeu imediatamente que Xiao Yang já estava morto. Existem 2 maneiras de se tornar um apóstolo. Uma delas é elevar os atributos de força, destreza e índice de alma para 10, para ter a chance de ser chamado pela torre. A segunda maneira é matar um apóstolo ou um candidato a apóstolo com as próprias mãos, privando assim o mundo de uma pessoa mais perigosa. Com a transferência de status, o sistema notificou que a transferência de status foi bem sucedida e Lin precisava se registrar na área de registro da Torre da Morte com o identificador 1.0. Lin recebeu uma notificação do sistema informando que ele havia recebido um baú com as relíquias do 998º candidato a apóstolo e precisava abrir esse baú agora mesmo. O rapaz estava muito grato porque, graças a Zhu Yong, ele conseguiu se tornar um apóstolo muito mais rápido do que antes. Após abrir o baú com as relíquias antigas, uma notificação informou que ele também recebeu a habilidade de ocultar sua respiração no sistema. Ele podia escolher uma habilidade ativa entre todas as outras. O sistema também disse que havia descoberto um módulo de candidato a apóstolo desconhecido e perguntou a Eren se ele queria baixar esse módulo. Eren ficou surpreso ao ouvir sobre o módulo desconhecido e pediu ao sistema que o baixasse. O download foi acompanhado por vários flashes de luz. Após algum tempo, tudo foi carregado com sucesso. A árvore de habilidades inatas se abriu, e Lin pôde editar, substituir e aprimorar suas habilidades nela. Ele percebeu imediatamente que era um módulo de desastre, o que significava que ele havia recebido um painel de habilidades de submissão de desastre derrotado. Lin entendeu que um apóstolo pode ter no máximo várias habilidades, enquanto desastres naturais têm sua própria árvore de habilidades. Cada bola de luz em um galho é uma habilidade específica, mas Lin não entendeu por que não tinha notado a existência desse módulo antes. Se o mundo interior criado pela torre for considerado uma cópia do jogo, então os apóstolos devem ser considerados jogadores e os desastres naturais como chefes finais. Isso significava que aconteceu por causa da aceitação do status de candidato a apóstolo de São Yong, e Eren se reconectou com a torre, que ativou o módulo de desastre existente. De repente, o sistema emitiu uma notificação de que foi detectado dano ao módulo e a habilidade original foi destruída, então não poderia ser usada. Eren entrou em pânico ao ouvir que o módulo estava danificado e a habilidade estava agora inativa. Lin percebeu que não seria capaz de usar as habilidades do desastre natural de submissão, mas com a árvore de habilidades, ele não teria limite no número de habilidades disponíveis. E o mais importante, agora ele poderia editar e aprimorar suas habilidades. Lin sabia que precisaria apenas substituir as habilidades adquiridas no mundo exterior com as bolas de habilidades do módulo, e assim ele poderia se transformar em um novo desastre natural perfeito. Lin se verificou, pensando que estava se deixando levar por seus pensamentos, pois ele não queria se tornar um desastre natural. Ele só queria ter um poder semelhante ao deles. De repente, o sistema perguntou a Eren se ele acreditava em Deus. O rapaz imediatamente percebeu que a torre o estava chamando e respondeu afirmativamente à pergunta do sistema. Houve uma notificação de que o caminho para o mundo exterior estava se abrindo e a missão de prova para o candidato apóstolo começaria muito em breve. Então, o sistema pediu a Lin que se preparasse. O rapaz seguiu em frente em direção ao vórtice de luz. De repente, se viu a bordo do avião. O piloto cumprimentou todos os passageiros e os informou que a comissária de bordo sênior deste voo é uma inteligência artificial e acompanhará os passageiros durante o voo. Lin percebeu imediatamente que a missão de teste deveria acontecer em um avião, o que o fez sentir nostalgia. Desde a aparição da torre, o céu se tornou uma zona proibida para a humanidade. De repente, os outros passageiros perceberam que não entendiam onde estavam. Entre os passageiros estava Wang Qing, que trabalha como secretária do presidente. Havia Gigi,
um programador sênior, Shi, um condenado comum, e Maaba, um avô aposentado. A inteligência artificial disse que a turbulência de vários graus poderia ocorrer na fuselagem ao passar por uma zona de nuvens de tempestade sobre o mar. A inteligência artificial assegurou que ninguém morreria e não havia necessidade de causar pânico. No entanto, a voz da inteligência artificial mudou, e interferências apareceram. Ele disse que, por vontade do destino, esses 5 estranhos embarcaram no mesmo voo. Infelizmente, a inteligência artificial relatou que o incidente esperado realmente aconteceu, e Lin entendeu que a tarefa estava começando, e seu principal objetivo agora era sobreviver. Maaba imediatamente chamou os outros passageiros. O avô estava em pânico e não entendia o que estava acontecendo, assumindo que todos foram sequestrados enquanto dormiam. E Shi também ficou chocado, mas ficou surpreso por estarem em um avião, já que os aviões haviam parado de operar há 10 anos. Parecia a Shi que ele apenas ficou muito tempo no trabalho, piscou e adormeceu. Ele não acreditava na realidade do que estava acontecendo. Lin percebeu o que estava acontecendo e perguntou aos outros se tinham escolhido uma resposta positiva à pergunta do sistema. O homem estava um pouco louco, sabendo que todos os vilões morrem uma morte muito dolorosa. Então ele pensava que, em seu caso, o céu estava ao seu lado. Wang Qing não estava satisfeita com o comportamento barulhento de Gigi. Ela bufou indignada, dizendo que os homens nunca podem ser confiáveis, pois tudo o que fazem é gritar constantemente quando algo acontece. Parecia que a primeira tarefa de Wang Qing era analisar a fuga. Lin percebeu imediatamente que Wang Qing estava muito calma para alguém que estava entrando no mundo interior pela primeira vez, e Lin disse aos passageiros para procurarem sob os assentos, pois deveria haver um kit de primeiros socorros lá. O rapaz entendeu que, para reduzir a complexidade da missão do novato, a torre havia preparado alguns adereços de sobrevivência para os participantes. Havia uma faca de frutas no armário de remédios, e o sistema deu uma descrição do item, dizendo que a faca era de origem desconhecida. Lin entendeu que o kit de primeiros socorros era um adereço de sobrevivência preparado pela torre para o sujeito de teste. Havia também uma antiga bolsa de paraquedas sob a faca, mas não havia sido mantida por muitos anos, e Lin entendeu que apenas a sorte determinaria se essa velha bolsa de paraquedas se abriria ou não. De acordo com as regras imutáveis do design da torre, a pessoa que a usasse definitivamente morreria, e Lin entendeu que essa bolsa não era necessária para escapar. De repente, Lin percebeu que era apenas uma armadilha, pela qual todos os passageiros começariam a se afastar uns dos outros, em seguida, começariam a se matar. Maaba ficou surpreso ao perceber que realmente havia um recipiente com um kit de primeiros socorros sob seu assento, dentro do qual ele tinha um colete salva-vidas e uma garrafa de leite de cocô vencido, que desorientou o avô. Shi se deparou com outros conteúdos no recipiente, tinha um colete salva-vidas e um capacete. Ele xingou aqueles que organizaram esse teste, dizendo que estavam tentando causar a morte de cada participante. Enquanto isso, Gigi estava furioso e desesperado. Não havia nada sob seu assento. Ele não encontrou nenhum recipiente e não entendia por que havia conseguido esse lugar. Lin ficou surpresa por não haver um recipiente, pois não era racional. Mesmo que os acessórios da torre estivessem maliciosamente escondidos, a torre ainda não pularia a preparação dos próprios acessórios. Enquanto isso, o rei Wang ficou feliz em encontrar um paraquedas no recipiente sob seu assento, o que imediatamente atraiu a atenção de todos os passageiros. De repente, ao receber um golpe no rosto, Gigi o jogou para longe do rei Wang e começou a bater no programador, dizendo que o paraquedas deveria ir para o bandido. Ele ficou ao lado do rei Wang e percebeu que ela era a cobaia desde o início. Assim que descobriu que havia um paraquedas em sua caixa, ela imediatamente contou a todos sobre isso. Ele entendeu que ela provocou deliberadamente uma discussão. Na opinião de In, foi muito cruel, mas ele não entendia qual benefício o rei Wang estava procurando. Lin foi até G e disse que lhe daria seu paraquedas. O bandido imediatamente se distraiu da briga com o programador, e Lin entendeu que quanto mais rápido jogasse essas batatas quentes para fora do avião, melhor seria. Shi riu, pensando que Lin também estava tentando parecer uma pessoa destemida e boa, então decidiu jogar junto com Lin. G pulou imediatamente do avião com um paraquedas, rindo por causa do vento barulhento lá fora. Ele gritou para os passageiros restantes que só havia um paraquedas restante e que agora eles poderiam lutar lentamente por ele, porque Gigi não reivindicava mais. Ellen riu interiormente, pensando que Gigi foi a primeira pessoa em sua vida que estava disposta a enfrentar a morte com um sorriso. No entanto, Lin também entendeu que não poderia
parecia haver um impasse absoluto nesta missão, já que não havia salvador no avião. Só restava tentar entrar na cabine indo em direção à porta. Outra pessoa caiu na frente de ele, e Lin percebeu que não apenas pessoas estavam a bordo com eles, mas algo se misturou que não contava como passageiros. Lin encontrou outro recipiente dentro, que continha um colete salva-vidas e um martelo comum. O colete era justo e de alta qualidade, resistente. Mesmo que um corpo caísse no mar com esse colete, ele ainda flutuaria de maneira estável. Um martelo comum só era capaz de quebrar janelas e portas. Nada mais podiam fazer. Lin entendeu que a torre tinha preparado acessórios para todos, então esse certo perdedor deve ser um dos sujeitos de teste. Lin começou a duvidar se essa tarefa era realmente para iniciantes, porque um dos sujeitos foi morto e substituído por outra pessoa. Lin percebeu que Al não tinha um recipiente sob o assento, e o rei Wang estava muito calmo para alguém que estava no mundo interior pela primeira vez. Lin não conseguia descobrir qual deles era o assassino. Enquanto isso, Mao Be atacou o rei Wang e tentou tirar o paraquedas da garota, explicando que uma garota deveria respeitar os mais velhos. De repente, o velho conseguiu tirar o paraquedas, empurrando a garota para o lado, e Lin imediatamente se agarrou ao cara, pedindo a ele que tirasse o paraquedas de Maaba, porque essa era a única maneira dela escapar. Ele não conseguia acreditar que a garota estava disposta a abrir mão de sua única chance de escapar tão facilmente. O cara entendeu que se algo desse errado, então demônios estavam envolvidos e o rei Wang era mais provável deles. Lin empurrou o rei Wang percebendo que ela tinha habilidades de atuação muito ruins. Ficava imediatamente claro que ela queria fazer todos os outros lutar e se matar por um paraquedas inútil. A garota caiu no chão, sibilando de dor, e Lin bateu na parede do avião com um martelo, certificando-se de que era realmente um martelo completamente comum. Lin começou a empurrar a porta de volta, que ele quebrou, e o rei Wang gritou imediatamente que Lin estava indo na direção errada. De repente, a voz da inteligência artificial foi ouvida novamente, notificando que o candidato aos apóstolos número 939 tinha morrido. A interferência na transmissão começou e só foi dito que faltavam 7 minutos para o voo cair. Lin notou uma mochila de paraquedas no assento do piloto e imediatamente percebeu que todos os outros paraquedas eram armadilhas e apenas o paraquedas do piloto era projetado para escapar. Era uma mochila de paraquedas especial do capitão do voo 444. Sua qualidade era garantida e a probabilidade de abertura era de 100%. Enquanto isso, Maaba já tinha colocado um paraquedas que antes pertencia ao rei Wang e disse que a garota tentou lutar em vão contra o velho. O homem estava pronto para pular borda. No entanto, Lin também saiu e perguntou se os outros passageiros tinham ouvido a notificação da inteligência artificial de que um dos candidatos aos apóstolos tinha morrido. Lin perguntou a Maaba se ele podia adivinhar quem exatamente tinha morrido. O homem ficou atordoado e percebeu que Jai tinha morrido, o que significa que algo claramente estava errado com o paraquedas antigo. O avô fechou imediatamente a porta, percebendo que tudo o que ele havia feito antes era muito perigoso. E porque acordou depois de ser nocauteado por Jota, ele tinha uma terrível dor de cabeça depois de ser atingido pelo bandido. De repente, Al percebeu outro paraquedas no velho e correu até ele gritando que queria viver. Maaba ficou assustado e gritou para o cara não se aproximar dele, porque o velho não ia desistir do paraquedas tão facilmente. Mas Al estava sério, tentando lutar pelo paraquedas. Eles não perceberam como abriram a porta e ambos caíram dela. E porque, depois de cair borda, conseguiu pegar o paraquedas e ficou ferozmente feliz com isso. O avô continuou a lutar pelo paraquedas porque não queria morrer. O rei Wang se aproximou do cara e disse que Lin tinha conseguido encontrar um paraquedas seguro. A garota pediu a ele que a levasse consigo e pulou junto com ele. E Lin imediatamente repreendeu o rei Wang dizendo que ela era quem matou o sujeito da primeira série e depois roubou toda a caixa de Al. Lin agarrou o rei Wang pela garganta dizendo que se pelo menos um dos passageiros suspeitasse que havia uma pessoa a mais a bordo, só o homem de óculos seria suspeito. Lin gritou que a garota havia preparado cuidadosamente 2 níveis de rede de segurança, mas infelizmente Lin se mostrou um nível acima dela. Lin disse ao Wang King que ela estava normalmente calma desde o início para alguém que entrou no mundo interior pela primeira vez e seu desejo próprio de sobreviver estava no fundo. O rei Wang elogiou os dados de Lin dizendo que um dos novos já a havia descoberto antes. A garota riu, dizendo que deveria ter matado o cara no início da missão. O demônio tentou escapar mudando sua aparência, mas o cara não tinha intenção de deixá-la ir. Ele correu em direção a ela, mas ela foi mais rápida e o agarrou com seus tentáculos. O demônio disse que o devoraria lentamente, pedaço por pedaço. Ela pediu a ele que tentasse gritar o mais alto possível,
pois queria aproveitar esse processo. De repente, a voz da inteligência artificial foi ouvida pela transmissão, notificando que os candidatos aos apóstolos numerados 8971,2 haviam morrido. O cara olhou para o demônio e percebeu que ela era um morto-vivo e, segundo rumores, os demônios eram apóstolos que morreram no mundo interior. As almas inquietas aprisionadas na torre estão cheias de ressentimento e se tornam mortos-vivos especializados em obstruir o caminho dos apóstolos e caçá-los. Lin usou a habilidade de esconder sua respiração. Agora o sentido de presença foi reduzido em 40%. O demônio não podia ver Lin também, porque ele acabará de estar bem na frente dela. E Lin estava sorrindo. Lin correu em direção ao demônio, gritando que sua suposição sobre a tentativa de fuga estava errada. Ele balançou sua lâmina mirando diretamente no rosto do espírito maligno. Foi surpreendente para o demônio que um novato tivesse esses dados. No entanto, o demônio pediu a Lin para não esquecer porque ela também já foi uma apóstola, e Lin não é o único aqui com tais habilidades. O demônio usou magia e desferiu um golpe em Yin. O monstro era sarcástico, dizendo que em comparação com as habilidades de Yin, suas habilidades e temperamento estavam em um nível mais alto. Portanto, ela podia endurecer todos os músculos e ossos de seu corpo. Em outras palavras, ela tinha um corpo imortal. E Lin sabia que ele não queria realmente correr o risco, mas não tinha escolha e decidiu despedaçar o demônio. Lin usou sua segunda habilidade, o que surpreendeu muito o demônio. Ela nem podia imaginar que o cara tinha outra habilidade o tempo todo. Ele usou pontos de vibração que exercem o uso contínuo de vibrações e causam ressonância, destruindo a estrutura original do objeto. O demônio não podia acreditar que um iniciante que acabará de entrar no mundo interior possuía duas habilidades de uma vez. Ellen atacou e gritou que ele mesmo criou essa habilidade. Ele entendeu que, devido ao renascimento, perdeu as habilidades que aprendeu na torre, mas as habilidades de combate que criou após centenas de batalhas ainda estavam impressas nas profundezas de sua memória. O demônio estava furioso por Lin ter criado a habilidade. Ela não se importava com as habilidades do cara. Ela entendia que o resultado de sua luta ainda seria o mesmo, porque ela tinha um corpo imortal e apenas as batidas de Lin a faziam cócegas. Mas o cara continuou a atacar. Ele não se importava, continuava tentando usar habilidades. A demoníaca ficou excitada. Ela até estava interessada em experimentar pelo menos um pouco de dor. Em algum momento, após muitos golpes, a lâmina de Ellen quebrou. E a demônio imediatamente considerou isso como um sinal de que o cara estava pronto para desistir. Ela considerava Lin como uma não-entidade capaz apenas de falar com a língua. E desses ataques de espíritos malignos, não seria possível obter nenhuma fração de prazer. A demônio avançou com um golpe retaliatório. E Lin estava sorrindo porque a demônio obviamente não tinha notado algo. Ele explicou que os inúmeros golpes e choques fizeram com que o corpo dela ficasse cheio de rachaduras. Então tudo o que ele tinha que fazer era apontar o dedo para ela. E Lin fez isso. A demônio começou a se desfazer. Ela não entendia como isso era possível. Porque seu corpo era imortal. Ela não podia acreditar que havia perdido para um novato. Lin disse a ela que se ela realmente tivesse um corpo imortal, não teria se transformado em um morto-vivo. A demônio foi sarcástica, dizendo que isso estava longe de ser uma vitória para Lin, porque todos eles serviam ao mesmo mal. Tudo que restou da demônio foi a cabeça. E ela assustou o cara dizendo que um dia ele também morreria, e então ela estaria lá novamente. Ela só lamentava que não estaria dentro dele. O cara terminou de matar o restante do demônio pisoteando, porque ele não tinha tempo para ouvir suas palestras. O sistema emitiu um alerta de que um rank como Dead havia sido destruído, e por isso ela recebeu 800 pontos de caos. A voz da inteligência artificial foi ouvida na transmissão, anunciando que restavam apenas 3 minutos antes do acidente do voo 444. Enquanto isso, Lin estava perdido quando viu os óculos do caos. Ele nunca tinha encontrado algo assim antes, porque ele tinha matado mortos-vivos antes, mas nunca tinha ouvido ou visto algo assim. De repente, o sistema emitiu um alerta de que o cara ainda havia conseguido sobreviver, pois pulou do avião com o mesmo paraquedas do piloto. O sistema calculou a pontuação de aprovação e deu aí uma pontuação de 5, desbloqueando várias novas habilidades, como o bolso espacial e a função de comunicação. O sistema também calculou a recompensa dos pontos de morte e deu uma recompensa aleatória na forma de um martelo de vida e uma nova habilidade de agitar a mente. O nível de Ellen foi elevado, e agora seu corpo está entrando no modo de recuperação. Depois de um tempo, o corpo de Ellen voltou ao normal e se recuperou. Um dia depois, a polícia já estava na casa da família Yang. A vítima era Xiu Yong, um estudante do sexo masculino de 18 anos, no terceiro ano do ensino médio King Chan,
com um total de 10 pontos de atributo na admissão. O investigador disse ao chefe da equipe que ela ficou ligeiramente pálida, embora fosse compreensível que um talento promissor tivesse sido perdido. Quem era o líder da equipe do Departamento de Inspeção Conjunta e pediu ao investigador que passasse para os detalhes mais importantes dos casos o mais rápido possível. O homem disse que o falecido morava sozinho. Segundo a investigação preliminar, as manchas no corpo do falecido já se espalharam. Portanto, o tempo estimado da morte foi das 19 horas até a madrugada. Não havia sinais de luta ou arrasto do corpo no local, e as manchas de sangue não paravam. A garganta foi cortada com um único golpe de faca surda. Além disso, nenhuma outra evidência foi encontrada no local, e circunstâncias mais específicas só podem ser esperadas durante a investigação subsequente. Zuan, um membro da unidade de inspeção conjunta, assumiu que o assassino era um treinado, provavelmente um profissional. Ele ordenou ao investigador que procurasse minuciosamente em cada canto, porque o assassino não poderia apagar seus rastros tão perfeitamente. O homem respondeu afirmativamente, obedecendo à ordem de Cousin, e perguntou ao investigador quem exatamente relatou o incidente. Zhu Xian respondeu que o informante era um colega de classe do falecido e apontou na direção onde o cara estava parado. Agora, era também Lin. O cara se aproximou de Gin. Ela perguntou a ele seu nome completo e gênero, e Yunin ficou ligeiramente surpreso que a mulher não pudesse distinguir um cara de uma garota. Cousin pediu ao cara que parasse de falar bobagem e respondesse a pergunta feita a ele, e Lin entendeu que Sayoyeg era o único filho do presidente da All Angia Medical Equipment, o que significa que o falecido estava longe de ser uma pessoa simples. Gin viu que o cara não estava olhando nos olhos dela e sorriu, dizendo que a consciência dele estava apenas roendo ele, e Lin só respondeu que já havia respondido a todas as perguntas feitas anteriormente por outro policial. O homem imediatamente entregou ao chefe da GU que havia registrado todos os depoimentos. O funcionário disse que o falecido não veio para a escola hoje, então, devido às boas relações de Lin com o falecido, o professor-chefe pediu para visitá-lo. O funcionário disse que a personalidade de ele não causa problemas, seus pais trabalham no exterior o ano todo e raramente estão em casa, muito semelhante à situação de Ziu Yong. Portanto, devido a essas circunstâncias, os rapazes se tornaram amigos a ponto de conhecerem as senhas das casas um do outro. Ellen perguntou a Jinan se ele poderia ir embora, e o funcionário respondeu em vez do supervisor da GU, dizendo que o assassino provavelmente era um assassino profissional muito perigoso. Então pediu a Ellen para informá-lo se lembrasse de algo que pudesse servir como chave para descobrir a identidade do assassino. O funcionário esperava que Lin não deixasse King Chen e cooperasse com a investigação até encontrarem o assassino, porque era tudo para a segurança de Lin. O funcionário queria proteger outro adolescente de um possível ataque da melhor maneira possível, e Lin entendeu que tinha lidado com impressões digitais e vigilância por vídeo ontem. E o registro voluntário da aplicação visava apenas entender melhor a dinâmica da investigação do Departamento de Informações. Lin deixou o isca do cadáver. Ele entendeu que em 4 anos haveria mudanças no mundo novamente, e o fim do mundo viria. Os cadáveres vivos vagariam pelas ruas. Então os monstros escondidos na escuridão mudariam para desastres naturais e começariam a matar os próprios de sua espécie. Desta vez, Eren queria acelerar e enviar todos os traidores para o próximo mundo um por um. Enquanto isso, Lin está em casa. O sistema notificou o cara sobre a data de seu retorno para casa. Era 9 de julho de 2121. Ellen tinha seu próprio sistema de inteligência artificial em casa. Soi. Ellen entendeu que ZY estava morto, o que significava que Molly deveria estar segura e eles deveriam ver Lin muito em breve. O cara pediu a Zi que fervesse café e acrescentasse meia grama de sal e esquentasse. A inteligência artificial ouviu o dono e começou a realizar a tarefa. Com o colapso dos satélites, as redes sem fio que cobrem o mundo inteiro também desapareceram. Em vez delas, agora existe uma única rede local urbana coberta por uma torre de transmissão. Tornou-se tão grande que os cabos subterrâneos espalhados foram apelidados de Rede Celestial número 1. Agora, a internet e o correio estão conectados à Rede Celestial número 1. O cara digitou a senha no telefone. Havia 3 etapas para inserir a senha, e cada uma foi inserida corretamente. O sistema pediu a ele que pronunciasse a senha acima de 80 dB. A senha soava como um reconhecimento de que Lin era um nó único. A inteligência artificial pediu ao cara que dissesse a senha o mais rápido possível,
Caso contrário, ele seria permanentemente colocado em uma lista negra pelo assinante, após o que a contagem regressiva começou a partir de 10. E Lin não teve escolha a não ser dizer que era um NOI único, mas Sil não aceitou essa resposta porque o volume da resposta era 56 dB, e isso não era volume suficiente. O cara ficou furioso, e elevando a voz, ainda conseguiu dizer a frase correta mais alto. A entrada foi concluída com sucesso, e uma voz feminina saiu do telefone. E Lin ficou feliz em ouvir a voz de Molly novamente, embora ele percebesse que ainda não se conheciam bem nessa era. Um minuto depois, Molly pediu ao cara no telefone que provasse que ele realmente a conhece, então ele a chamou pelo nome completo, M. Mang Mang. A garota imediatamente se enfureceu, dizendo que era um apelido vergonhoso dado a ela por sua falecida avó. Ela não contou a ninguém sobre o nome completo, porque acreditava que nenhuma alma viva deveria saber disso. A garota imediatamente pediu a ele que desse seu endereço, e ele ficou surpreso que ela acreditasse nele. Lin riu que, assim que contasse o endereço a Molly, ela disse que estaria lá em 22 horas. Ele decidiu aproveitar esse momento e ver como estavam suas condições e características. Ele abriu o painel de apóstolos e ficou muito surpreso ao ver que a sorte e a carisma são atributos mutáveis. Ele tinha certeza de que eram inalteráveis, mas agora seus indicadores foram para território negativo. Ele não entendia por que aconteceu assim, porque ele havia completado a missão, e as características deveriam ter aumentado, não diminuído. Mas Lin também decidiu não se preocupar com isso, porque o atributo de carisma, de qualquer forma, não tem nada a ver com a aparência, e a sorte sempre permanece uma coisa imprevisível que não pode ser controlada de forma alguma. O sistema forneceu uma tabela de habilidades, e o cara entendeu que as habilidades que ele criou pessoalmente não estavam sendo exibidas nesse painel. A inteligência artificial disse que o módulo de desastres reconheceu as habilidades disponíveis para melhoria e sugeriu que o cara substituísse a habilidade danificada do módulo, seguida de melhoria. Lin não pôde recusar uma oferta tão lucrativa. Foram gastos 500 pontos do caos. O cara só tinha 300 restantes, mas a habilidade de ocultar a respiração dele foi aprimorada para o nível seguindo a sombra. Agora ficou claro para Lin por que não foram dados pontos do caos por matar mortos-vivos na vida anterior, porque eram necessários para melhorar habilidades no módulo de desastres. Após melhorar a habilidade, a diminuição na sensação de presença aumentou de 40% para 70%, e Lin sabia que, se bombear a habilidade novamente, seria como ligar o modo fantasma na batalha. Portanto, o cara pediu ao sistema que melhorasse a habilidade seguindo a sombra, mas o sistema desarmou o cara. Não havia pontos do caos suficientes, então a melhoria não pôde ser feita. Lin entendeu que, se os pontos do caos não fossem suficientes, eles simplesmente precisariam ser ganhos. A coisa mais importante que Lin também descobriu é que, após nivelar a habilidade, o próximo nivelamento está disponível. De repente, olhando para trás, o cara viu um fragmento da habilidade e ficou muito surpreso. Após investir uma nova habilidade no módulo de desastres, a habilidade existente simplesmente desmoronou, e Lin tocou no fragmento da habilidade, e um placar apareceu na frente dele, deixando claro que havia outros fragmentos de habilidade. Ellen ficou feliz por perceber que uma única árvore de habilidades inatas poderia proporcionar tanto do módulo de desastres. Mas o cara não prestou atenção que pulou no sofá dele muito abruptamente, o que fez com que o telefone dele voasse e caísse no chão, quebrando a tela. Lin sabia que sua sorte estava realmente indo para baixo. De repente, houve uma batida na porta, e Lin abriu a porta e disse a Momamang que ela estava 2 minutos atrasada. A garota imediatamente deu um chute na entrada, mas ele a pegou e disse que ela já havia desenvolvido o hábito de bater nas pessoas na cara até esse momento. Lin brincou que chutar as pessoas na cara é uma doença que precisa ser tratada. A garota não importava quem ele era. Ela só pediu para não chamá-la pelo nome completo. Caso contrário, ameaçou pisotear ele até a morte com toda a crueldade dela. Lin não entendia o que havia de errado com isso, porque era apenas um apelido de infância, e a garota estava tão chateada com ele. No entanto, ele disse a ela que acreditava voluntariamente em suas ameaças. A garota usou óculos para analisar o sistema. O sistema forneceu informações sobre a bebida na caneca que Lin trouxe. Os ingredientes principais eram água, cafeína e ácido tânico, que não contém substâncias nocivas. Então, o sistema notificou a anfitriã de que ela poderia beber com segurança. Café. Muitas borboletas apareceram ao redor de Molly. O sistema explicou que eram bombas do tipo inseto em miniatura, prontas para detonar, então Molly poderia lançar uma explosão a qualquer momento.
Lin disse que esses eram assuntos dignos de um gênio científico e técnico. Ele ficou feliz que a garota demonstrou tecnologia à frente do tempo atual. Porém, estava preocupado que ela fosse explodir sua casa caso algo desse errado. Mang Mang disse que o cara nem precisava tentar se agradar com ela. Não só ele era um estranho que descobriu o número de telefone criptografado dela, mas também a chamou pelo apelido. Não era surpresa que Mang Ming tenha vindo para a reunião preparada com todas as armas. A garota deu um gole no café e ficou surpresa que o cara conhecia o gosto do seu café favorito. Ela pensou que fosse um acaso, mas entendeu que mesmo durante a última ligação, ele havia dito que se conheciam. Mang Mang começou a insistir para que o cara dissesse quem ele é o mais rápido possível e se ele voltou do futuro. Molly entendeu que se ele realmente era um viajante do tempo, ele era um objeto valioso para estudo. Lin percebeu que os apóstolos não deveriam revelar os segredos da Torre dos Mundos Internos para pessoas comuns, senão sofreriam uma punição terrível. Ele não sabia como transmitir essa informação para Molly. Lin decidiu contar isso para a garota em segredo e pediu para não contar a ninguém. Ele se aproximou dela, mas Mang Mang imediatamente deu um pulo para trás, dando um chute. Ela não gostava desse tipo de aproximação, mas Lin estava persistente. Ele se aproximou novamente e disse que, na verdade, era um anjo invisível que aguardava o tempo todo e apareceu só agora para pedir algo em troca. Mang ficou indignada. Achou que o cara era apenas um objeto de pesquisa, mas agora estava tentando enganá-la. Ellen recuou e perguntou se ela acreditava nele. Min ficou brava. Achou que só idiotas acreditariam em algo assim, pois estávamos em 2121 e ele estava contando coisas românticas sobre viagem no tempo desde 2021. De repente, a imagem de Yulin desapareceu. A garota deu um salto do sofá, assustada, e percebeu que seus óculos analisadores não conseguiam detectar nenhuma onda biométrica. Parecia que o cara simplesmente desapareceu. O sistema notificou ele de que o canal do mundo interior estava aberto e o nível atual do apóstolo era o quarto. Então uma transferência para o quarto andar estava sendo feita. O sistema pediu para o cara se preparar e Lin entendeu que o quarto nível não era tanto um nível, mas um indicador da classificação de sua força atual pela torre com base na classificação geral. A torre envia o apóstolo para o andar correspondente do mundo interior. O sistema cumprimentou o cara no quarto andar e disse que há muito tempo havia uma montanha de névoa fantasmagórica habitada por humanos e demônios. Eventualmente, 5 jovens caçadores de demônios acidentalmente vagaram por ela. Eles portavam lâminas de caça-demônios para matar fantasmas, trazendo uma luz fraca para a Montanha da Névoa Fantasma. Essa era a lenda da Montanha da Névoa Fantasma. O sistema notificou que a tarefa estava começando e a principal era derrotar o líder dos demônios. Em caso de falha, ocorreria uma destruição completa. O sistema também fez um lembrete amigável para Lin de que ele precisava fechar as portas à noite. Lin estava muito animado. Até mesmo o lembrete do enredo ainda era o mesmo. De repente, uma jovem correu para fora da floresta em direção ao cara e gritou por socorro porque havia um demônio atrás dela. Lin imediatamente saiu correndo ao redor da garota, entendendo que o modo sobrenatural estava ativado e se perguntava quanto caos pontos matar os mortos-vivos lhe traria e quanto ele receberia por um demônio. A garota gritou para Lin que ele estava correndo na direção errada, pois estava indo direto para o demônio que estava devorando pessoas. Mas o cara estava indo exatamente para lá. A garota mudou de direção e seguiu o Lin. Ela explicou que o demônio devorou seu pai, então agora está seguindo ele. Depois de um tempo, eles conseguiram encontrar o próprio demônio que acabará de lidar com outra vítima. O demônio não hesitou e correu em direção a Lin e a garota. Ela estava muito assustada e Lin a pegou rindo que ela estava gritando tão alto como se estivesse tentando atrair a atenção desse monstro. A garota zombou que Eren estava usando-a como um escudo e o chamou de pessoa muito má. Lin percebeu que a garota não o chamava de pessoa má apenas porque ela não era uma pessoa e mentiu para ele sobre seu pai. O cara usou a habilidade de seguir a sombra e desapareceu imediatamente, o que despistou tanto a garota quanto o demônio. Ele voou atrás do demônio e brincou que por algum motivo ele não está atacando a garotinha. Lin desferiu um golpe claro com sua lâmina nas costas do morto-vivo, gritando que ele e essa garota eram iguais. De repente, um dos caçadores estava andando pela floresta e contou 4 pessoas: Shaitanuli, Shanghai, Winmane e Pan Jenny. Ele ficou surpreso com essa composição, pois, de acordo com o enredo da tarefa principal, deveria haver 5 caçadores. O sistema emitiu um alerta e de que foi detectada uma violação ao mover o apóstolo. As coordenadas foram derrubadas e houve uma divergência na linha do enredo da tarefa principal. O sistema notificou que, como o apóstolo da posição 10.10 ainda está vivo,
A linha do enredo será reconstruída e Lin não entendeu o que as coordenadas erradas significavam ao se mover. Ele se perguntou como acabou em uma situação em que haveria tantos rumores. Segundo eles, se o apóstolo tivesse baixa sorte, a probabilidade de um erro ao entrar no mundo interior seria muito baixa. Lin ficou indignado que tudo estava indo tão mal porque as coordenadas erradas deveriam estar relacionadas ao modo de missão oculta rara. O sistema nos disse que o efeito de deixar um alvo único em um raio de 200 m em estado de desmaio e a eficácia dessa habilidade depende apenas das características psíquicas e da vontade do alvo. O sistema disse que a rota para o apóstolo número 110 foi replanejada, então ele também precisava ir à vila mais próxima e aprender a técnica de extermínio de demônios, tornando-se um verdadeiro caçador de demônios. O sistema também emitiu um aviso de que a técnica de extermínio de demônios não poderia ser estudada devido às coordenadas incorretas do movimento do apóstolo 1010. Não era possível infligir danos graves ao demônio e Lin não conseguia acreditar que não conseguia matar demônios, pois ele havia inventado 100 maneiras de matá-los, então agora ele estaria pronto para tentar cada uma delas. O sistema pediu para o apóstolo não oferecer resistência destemida e retornar à linha de enredo da tarefa principal o mais rápido possível. Lin pensou que o cérebro deveria ser responsável pelas habilidades motoras, o que significa que mesmo com o cérebro destruído, você pode se mover. O coração também é uma fraqueza. Então o cara decidiu esfaquear o demônio mais algumas vezes com uma faca e ficou surpreso que seus membros crescem de volta se forem cortados. A garota assistiu a isso de lado e percebeu que uma atrocidade estava acontecendo diante de seus olhos e queria correr também, com medo de cair sob a distribuição, e o sistema emitiu um alerta de que o apóstolo 1,0 ganharia em sua compensação. Ele receberia pontos de causa adicionais por isso. Receba uma conquista por sua persistência, sendo concedidos 666 pontos caóticos como recompensa. Ian cuidava da garota e percebeu que ela era uma tarefa oculta do Antir, disfarçada como um erro. Lin disse ao demônio que ambos fizeram um ótimo trabalho na batalha. O módulo de desastre reconheceu a habilidade atualmente disponível para melhoria, então o sistema perguntou se o rapaz queria substituir a habilidade do módulo danificado por uma melhoria subsequente. Lin percebeu que tinha claramente pontos caóticos suficientes para melhorar agora, então pediu ao sistema que o fizesse. O sistema anunciou que exatamente 999 pontos caóticos foram gastos, restando 0. E agora a concussão da mente foi aprimorada para os federais do desastre. O sistema também disse que o fragmento de habilidade número 1 foi adquirido, totalizando 2 fragmentos. Enquanto isso, a garota fugia do rapaz, repreendendo-se por se chocar com ele, considerando que ela própria era um demônio. De repente, um golpe de Elin atingiu suas costas, e ele disse a ela para não ter pressa em fugir. A garota caiu no chão, e ele pediu para ela não fingir estar morta, pois o irmão demônio dela não morreu mesmo após ser esfaqueado várias vezes, e ele feriu a garota apenas uma vez. Furiosa por ter sido esfaqueada nas costas, a garota partiu para cima de Elin, gritando que este mundo deveria ser inundado em sofrimento. Subitamente, o rapaz usou a habilidade de ligação do desastre e obteve um efeito aleatório na forma de medo da demônio. Ela gritou e caiu no chão, e Lin riu que a demônio tinha um perfil mental tão baixo e ainda assim era chamada de demônio. A maneira de ativar essa habilidade era bastante vergonhosa. Uma demônio feminina apareceu ao lado da garota, surpreendendo o rapaz. A garota imediatamente gritou chamando a mulher de mãe e começou a gritar com Yulin por tê-la machucado. Lin virou-se para a demônio surpreso e perguntou se ela era a mãe. O rapaz imediatamente se afastou, e a garota gritou para a mãe sobre isso. Lin entendeu que ainda não havia recebido a técnica de extermínio de demônios, então seria melhor se afastar da mãe da garotinha e da demônio. Ele percebeu que precisava se apressar para explorar a vila a oeste. A demônio feminina perseguia o rapaz, e ele entendeu que ela era muito rápida. Ela se agarrou a Yulin, dizendo que seu cheiro era muito diferente dos caipiras, chamando Yulin de uma variedade de primeira classe. O rapaz disse apenas que este mundo deveria ser inundado em sofrimento. Lin aplicou as correntes do desastre com um efeito aleatório de charme. A garota se apresentou como Nu, cumprimentou o rapaz chamando-o de marido, e Lin perguntou imediatamente se Onu não era líder dos demônios. Onu assumiu uma aparência encantadora e começou a encantar o rapaz, dizendo que inicialmente ele a chamou de mãe e agora a considera líder dos demônios. Ela brincou que o rapaz parecia querer jogar um jogo de interpretação. Lin respondeu ao Nu que, como ela não era líder dos demônios, ela precisava pegar sua filha e sair da floresta o mais rápido possível. Ele a empurrou para o chão, e ela começou a falar sobre como o rapaz era muito enérgico e irritadiço, o que a machucava. Ela não parou de tentar encantar Lin,
que pediu a ela para parar de falar besteira e sair do chão para saírem daqui o mais rápido possível. Ele entendeu que não tinha pontos de poder espiritual suficientes para reativar a habilidade de algema do desastre. Onu imediatamente correu até sua filha, e elas fugiram da floresta. Lin percebeu que os demônios locais aparentemente não conheciam o líder dos demônios, então ele só podia adivinhar quem era mencionado na tarefa. Depois de um tempo, ele chegou à vila, e os habitantes imediatamente perceberam que ele era um caçador de demônios. Lin ficou feliz que ele finalmente chegou, mas confuso por não ter visto nenhuma terra arável ou gado no caminho, o que era estranho, pois os habitantes precisam sobreviver de alguma forma. De repente, o rapaz foi chamado, sendo o quinto caçador de demônios. O homem que o chamou disse que ele precisava descobrir tudo o que estava acontecendo com o chefe da vila o mais rápido possível. Por alguma razão, esse homem parecia muito familiar para Lin. Outro caçador de demônios disse que Eren foi o único a se atrasar para chegar à vila, e os outros caçadores já pensavam que ele não tinha sobrevivido. Um homem deu sopa ao caçador faminto, mas Lin percebeu que o aroma não vinha da sopa. Ele sentia claramente o cheiro de caminhadas de bestas, resina e alcatrão. Esse aroma vinha do chefe da vila, que estava parado ali perto. O assistente do chefe da vila pediu desculpas aos caçadores, dizendo que o chefe já estava dormindo, então ele os apresentaria ao que estava acontecendo na vila. Ele explicou que a vila deles estava amaldiçoada e localizada no lado oeste da montanha Ghost Gemist, e ninguém conseguia deixá-la. Pessoas comuns nem conseguiam entrar no território. O assistente explicou que os únicos que podiam entrar ali eram caçadores de demônios como eles. Ele disse que a montanha Ghost Mist está envolta em uma densa névoa dia e noite, parecendo um crânio gigante à distância, daí o nome Ghost Mist Mountain. Os demônios se escondem em uma densa floresta de montanhas durante o dia e só saem à noite. Lin ficou surpreso ao ouvir que os demônios só saíam à noite. Parecia que os mortos-vivos tinham medo da luz do dia. O assistente do chefe da vila disse que um pouco mais adiante da vila deles, há um lugar envolto por uma névoa escura semelhante à escuridão da Ink. Anteriormente, muitas pessoas na vila não acreditavam em demônios e não queriam sair. Todas foram engolidas por uma névoa negra, e não sobrou nem mesmo ossos. O assistente do chefe disse que com o tempo ninguém ousou se aproximar da névoa negra, e como resultado, ela recebeu o apelido de névoa amaldiçoada, a névoa fantasma devoradora. Lin percebeu que a névoa devoradora fantasma deve ser a fronteira deste mundo, porque os demônios não sabem sobre a existência do líder dos demônios, então eles também deixam a vila, deixando a fronteira para sua existência. De repente, Elitchand gritou de dor. Ele perdeu o controle de sua mão direita, que não obedecia a ele. Elitchand tentou usar a lâmina do dragão de chamas negras, percebendo que a lâmina já estava chamando o rapaz para entrar em batalha o mais rápido possível para se usar. Subitamente, o rapaz pegou a lâmina, pedindo-lhe para se acalmar, dizendo que não permitiria que ele causasse tumulto neste mundo. Quando chegar a hora, o rapaz libertaria o espírito da lâmina, e juntos poderiam se livrar dos demônios, não deixando ninguém vivo. O assistente do chefe da vila olhou para Elitchand com admiração, feliz por ter aparecido um caçador de demônios tão poderoso em sua vila. Manny ficou feliz em conhecer Elitchand, e então Lin lembrou que Elitchand era assim, um ator do segundo ano do ensino médio. Ele sempre aparecia em qualquer lugar com efeitos especiais musicais. E Lin o conheceu em sua vida anterior, e todas as suas habilidades estão ligadas a efeitos musicais especiais. Ele não é útil em combate real, exceto atuar, pois não pode fazer mais nada. Ele se aproximou do assistente do chefe da vila e perguntou como sabiam dos demônios se não podiam deixar a vila. Lin entendeu que durante todo esse tempo, o chefe da vila nunca mencionou a técnica de extermínio de demônios, o que significa que ele não é apenas um personagem-chave não jogador para obtê-la. O assistente do chefe da vila explicou que muito antes de chegarem à vila, 3 caçadores de demônios já tinham vindo até eles, e um deles até ficou na vila. O assistente do chefe da vila disse que durante a campanha contra os demônios, eles se colocaram em perigo mortal, e como resultado, 2 deles morreram nas mãos dos demônios. O único que conseguiu sobreviver perdeu todo o seu espírito de luta e abandonou sua missão como caçador de demônios. Lin pediu ao assistente do chefe da vila que os apresentasse ao caçador de demônios sênior, e o assistente do chefe concordou com isso. Ele pediu aos 5 caçadores que o seguissem. Depois de um tempo, chegaram a outro prédio, e o assistente do chefe da vila bateu suavemente na porta. Uma voz veio de trás da porta,
perguntando quem havia vindo visitá-los. O assistente da vila relatou que trouxe alguns novos jovens caçadores de demônios. Os rapazes entraram e viram um velho sem mãos esculpindo em um crânio com os pés. Ele disse que esses 5 jovens caçadores nem sequer tinham aprendido a técnica de exterminar demônios ainda, então era ultrajante o assistente do chefe chamá-los de caçadores. O velho se virou para os caçadores dizendo que mais cedo ou mais tarde cada um deles morreria em Ghost Mist Mount. Manny entendeu que o velho parecia muito assustador, ela estava com medo, e Lin perguntou se o ancião estava familiarizado com a técnica de extermínio de demônios. Lin percebeu que, ao tocar no ombro do ancião, informações introdutórias do sistema apareceram, o que significa que, uma vez, esse velho caçador de demônios estava ao lado do apóstolo, e agora ele é apenas um personagem não jogador neste mundo. Lin sentiu o cheiro da lâmpada a óleo, era o mesmo cheiro do demônio que Lin tinha encontrado anteriormente, e agora estava ficando mais claro para ele. O rapaz notou um livro no chão, Li Cheng imediatamente o pegou e viu que era uma técnica secreta dos demônios. O velho disse ameaçadoramente aos 5 caçadores que tinham recebido o que queriam e agora podiam sair de seus aposentos. Os rapazes saíram de sua casa, e Li Cheng imediatamente disse que o velho tinha um temperamento muito ruim. Anjane começou a morder o livro com os dentes, e Li Cheng olhou para ele muito surpreso. O rapaz riu, dizendo que também queria morder a doutrina secreta de extermínio de demônios, mas estava escrito nela que essa doutrina secreta era exclusiva para Panjin. Li Cheng ficou chocado que o cara estivesse mastigando pedaços de um livro tão descaradamente, chamou-o de psicopata, mas Panjin riu e continuou perguntando se seu irmão mais velho se juntaria a ele. Bei Cheng ficou ofendido por todos terem recebido a técnica secreta dos demônios, e ele recebeu a doutrina secreta selada de extermínio de demônios, que também era exclusiva. Manny entendeu que todos haviam deixado a vila agora, até o filho do chefe da vila. As portas de todas as casas estavam trancadas. Outra garota perguntou a Manny se ela tinha esquecido que o filho do chefe da vila tinha dito antes. Panjin lembrou que durante o dia, todos os fantasmas se escondem na floresta escura nas montanhas, e Lin entendeu que só à noite todos saem. Li Cheng disse que a missão de Elen é matar o líder dos demônios. Ele disse que Lin teve muita sorte de entrar no modo de grupo, então seria mais difícil para eles se machucarem sozinhos. De repente, a garota se precipitou para frente, com um golpe de sua lâmina, arrancou a cabeça do demônio. Lin recuou e se perguntou se ela estava tentando salvá-lo ou se estava tentando matá-lo com o demônio atrás dela. O rapaz se ajoelhou diante da garota, e ela brincou que ele estava tentando pedir em casamento a ela, mesmo que, em gratidão pelo resgate, fosse irracional, e ele ainda seria recusado. A característica de carisma de Lin nesse ponto era de 2 unidades. O sistema parabenizou Yu Lin por aprender passivamente a habilidade com a técnica de extermínio de demônios. Lin leu a tabela e percebeu que a técnica de extermínio de demônios era adequada apenas para eles. Era muito irritante. De repente, outro demônio apareceu nas proximidades, e Lin voou até a garota e a protegeu do monstro. Ele imediatamente brincou que agora ela definitivamente iria querer se casar com ele. Lin entendeu de onde vinha a fonte de alimento para os aldeões. No passado, personagens não jogadores eram caçadores de demônios. Eles caçavam demônios para comida, pois o sistema fornecia informações de que um demônio adulto era morto, e pedaços de carne eram obtidos. Era loucura para Lin que demônios comessem pessoas, e essas mesmas pessoas então comiam demônios pegando-os. Li Cheng ficou completamente chocado, enquanto Manny se agarrou a ele de medo, gritando que ela tinha visto algo na névoa. Olhando para trás, os caçadores notaram uma enorme multidão de demônios ao redor deles, que se aproximava da floresta. Li Cheng tentou contar os demônios, mas foi em vão, havia muitos deles. Li Cheng entendeu que sua habilidade só era adequada para enganar as pessoas ao seu redor e não era adequada para combate real de jeito nenhum, então ele teria que usar seu companheiro. Li Cheng se virou para os outros caçadores e pediu para eles ouvirem ele. Ele disse que havia muitos inimigos agora e que deveriam se unir para combatê-los. Portanto, Li Cheng ordenou aos caras que dividissem igualmente os demônios entre eles. Li Cheng estava orgulhoso por ter conseguido uma posição de comando segura sem ser notado e mantinha sua posição de liderança fortalecendo seu rosto. Ele estava satisfeito consigo mesmo. Manny de repente puxou Li Cheng de volta, dizendo que todos os outros já tinham fugido. Li Cheng ficou sem palavras com o choque e de repente percebeu mais e mais demônios se aproximando dele e de Manny. Ele estava lutando com demônios mentalmente se desculpando com Li Cheng. Ele entendeu que sua habilidade inútil só poderia ser usada como isca para os demônios. Ele elogiou Li Cheng por fazer um bom trabalho e já estava se despedindo do ator. Ele tinha coisas mais importantes
importantes para fazer agora. Precisava matar todos os demônios. Lin percebeu Pan Genie de pé a certa distância. O cara disse que não se viam há muito tempo. E já fazia muitos anos desde o encontro deles. Lin ficou surpreso que Pan Genie tinha estado esperando por ele o tempo todo, e Lin não conseguia entender totalmente se estavam falando sobre a mesma coisa com Shen, caso em que o cara só fingiu ser estúpido e ignorante o tempo todo. Pan Genie atacou a lápide gritando que os céus julgariam o resultado de sua batalha hoje. Pan Genie ficou feliz que Lin tivesse se tornado muito forte, porque era exatamente isso que era necessário para um inimigo jurado. Pan Genie gritou para ele não subestimá-lo, porque ele usaria ambos os punhos contra ele. Lin se desculpou com seu inimigo jurado, dizendo que o perturbou em vão e pensou demais de si mesmo. Lin entendeu que todos os caçadores tinham esquecido o detalhe mais importante, tinham esquecido que a condição para passar por este mundo era derrotar o líder dos demônios e não os demônios em si. Essa missão não tem limite de tempo, então também organizaram personagens não jogadores para fornecer técnicas de extermínio de demônios. Lin entendeu que havia uma probabilidade muito alta de que os demônios ficassem mais fortes a cada noite e se conseguissem derrotar o líder dos demônios, poderiam passar por este mundo. Eles não encontraram o líder dos demônios, então mais cedo ou mais tarde os caçadores simplesmente seriam exaustos por batalhas intermináveis e morreriam. E Lin pensou que o verdadeiro significado estava na frase da principal tarefa: caso falhassem, tudo seria destruído. Ele entendeu que, como a demoníaca de Ghost Mist Mountain não havia se encontrado com o líder dos demônios, só podia esperar por uma camada de neblina negra na fronteira do Matap. Descobriu-se que o único lugar onde o líder dos demônios poderia estar era na área entre Ghost Mist Mountain e a borda da neblina. Depois de um tempo, Ellen encontrou-se em uma nova vila, uma vila de sombras. Os habitantes se aproximaram imediatamente de Ellen e ficaram felizes por um novo caçador de demônios ter chegado à vila, pois não tinham um há muito tempo. Lin percebeu que esses habitantes pareciam exatamente com os residentes da vila anterior. Não eram apenas seus corpos magros, trapos e aparência. Lin disse aos residentes que eles não pareciam ter medo de que demônios pudessem atacá-los no meio da noite. O chefe da vila disse que Ellen simplesmente não sabia o que estava realmente acontecendo na vila deles. Uma vez, havia um velho caçador de demônios sem mãos, que distribuía crânios de demônios esculpidos para cada residente como um talismã. Enquanto os talismãs estivessem com eles, os demônios não se aproximavam da vila. Lin correu imediatamente para algum lugar, e o chefe da vila tentou chamá-lo, mas sem sucesso. Lin montou uma imagem geral em sua mente, a mesma vila em todos os lugares, os mesmos habitantes, posições diferentes. Em todos os lugares havia um velho caçador de demônios sem mãos que distribuía as cabeças esculpidas de demônios. Ele percebeu que a nova vila era a mesma. O passado, presente e futuro estavam misturados neste mundo. De repente, residentes com crânios nas mãos começaram a se aproximar do rapaz vindo da floresta. Eles pareciam mais com mortos-vivos e faziam sons assustadores. Lin percebeu imediatamente que não eram humanos, mas demônios, e aplicou a técnica de sombras seguintes, golpeando os demônios um a um. O sistema emitiu um alerta de que os demônios que não haviam se transformado completamente foram derrotados, surpreendendo Lin. Ele entendeu que matá-los não exigia uma técnica de extermínio de demônios, mas mesmo depois de matá-los, a aura demoníaca continuava a se acumular, o que significava que eles eram ao mesmo tempo humanos e demônios. Lin percebeu que era o velho caçador de demônios que caçava demônios. Ele conseguia pedaços de carne e os alimentava aos moradores usando os crânios esculpidos de demônios. Gradualmente, eles próprios se transformavam neles. Os meio-demônios meio-humanos se aproximavam de Ellen e o cercavam, mas ele riu quando percebeu que caçá-los era o menos perigoso. Isso significava que todos esses monstros eram apenas pontos de caos facilmente acessíveis para Lin. Ele começou a matar os mortos-vivos repetidamente. Eles largavam seus crânios esculpidos pelo velho caçador e morriam. De repente, o velho caçador, sentado em seus aposentos, sentiu algo errado. Ele tratou de Zaru e pediu a ele que não se preocupasse, dizendo que os novos caçadores de demônios seriam excelentes vítimas em breve. Zaru não ficaria mais preso neste lugar amaldiçoado, e o velho caçador trabalhava para ela. O sistema emitiu um alerta para Ellen, parabenizando por ter atingido 10% de seus pontos de aura demoníaca, desbloqueando uma função oculta. O sistema disse que, para receber um bônus temporário,
um ponto foi adicionado às características. O sistema pediu a Ellen que distribuísse os pontos no painel de atributos. Ele também avisou Lynn que um aprimoramento temporário rápido no desempenho poderia causar desconforto físico, então ele deveria ter cuidado. Lynn ficou surpreso por receber um bônus temporário da aura demoníaca, já que os iniciantes geralmente aumentam a força ou destreza, o que pode ajudar durante a batalha. No entanto, Lynn sabia que os novatos não tinham consciência de que aumentar a característica psíquica aumenta a quantidade total de poder espiritual. Enquanto isso, Li Shang e Manny tentavam escapar dos demônios, e depois de um tempo, conseguiram. Manny estava furiosa com Li Shanghai, ela queria fingir ser uma fã estúpida para usar o cara, mas não conseguia nem pensar que ele poderia ser um caçador tão inútil. De repente, o rapaz pegou Manny pela mão, dizendo que alguém estava se aproximando deles. Ao se virarem, notaram Pan Jenny, que o chamou. Li Chen imediatamente ficou indignado com Pan Jenny, dizendo que ele perdeu todas as coisas mais importantes ao abandonar os outros. Enquanto isso, os demônios se aproximavam por trás deles. Os rapazes perceberam que sua colega os trouxera até ali e saíram correndo. Enquanto isso, o demônio vermelho e a garota capturaram Jaitanu. A garota contou à mãe que Shanu é uma caçadora de demônios e é muito perigosa, pois matou um monte de demônios sozinha. A garota tentava se livrar dela o mais rápido possível e já empunhava um porrete quando a voz de Lin ecoou, dizendo que este mundo deveria ser dominado pelo sofrimento. O demônio vermelho ficou feliz em ver seu marido, dizendo que o serviria adequadamente. A demônio se agarrou ao rapaz, mas ele não reagiu e lhe fez uma pergunta sobre um velho caçador de demônios chamado Nao. A demônio em vermelho não o ouviu e apenas lhe perguntou que papel ele queria ver do demônio, pois ela poderia devastá-lo completamente. O rapaz não ficou satisfeito com essa resposta à sua pergunta sobre o velho caçador e atacou a demônio. A filha dela gritou em choque. A demônio em vermelho foi derrotada, mas Lin não recebeu recompensa por matar o demônio e ficou surpreso. De repente, os outros caçadores de demônios chamaram por ele, e ele gritou para que deixassem o local o mais rápido possível, pois a técnica de exterminação de demônios não funcionava na demônio vermelho. A garota se levantou e começou a gritar com ele, perguntando o que ele tinha feito com sua mãe. Ela estava muito zangada e pronta para atacar o rapaz o mais rápido possível. Shanu não tinha intenção de sair, porque um verdadeiro espadachim nunca recuaria diante de um inimigo. Jaitanu percebeu que seus ferimentos eram tão graves que mal podia se mexer, e não podia deixar os outros saberem disso, senão poderiam aproveitar e atacá-la para tirar itens valiosos. Ellen pegou Shanu nos braços e disse a ela que não precisava ir a lugar nenhum. Lin entendeu que suas habilidades não eram adequadas para lutar na linha de frente, mas as dela eram bastante adequadas para isso. Então ela era muito importante para a equipe de caça. Li Shanghai viu Ellen correndo rapidamente com o Shanu nos braços e não entendeu o que o rapaz estava fazendo, correndo tão rápido. Depois de um tempo, os rapazes correram para a casa do velho caçador de demônios. Li Chen ficou surpresa por terem vindo aqui. Li Chen pensou sobre isso e disse que, se não tivessem habilidades suficientes para lidar com os demônios, a melhor ideia seria recorrer a um velho caçador de demônios, pois ele certamente os derrotaria. Uma vez dentro, perceberam que a casa estava vazia. Ellen entendeu que o velho homem lhes ensinou a técnica de exterminar demônios, mas esta era a versão mais comum, adequada apenas para matar demônios pequenos. Então, não havia sentido em Lich esperar que o velho caçador voltasse. Um homem virá e os salvará. Enquanto mais e mais demônios se aproximavam da casa do velho caçador de demônios, incluindo a demônio em vermelho com sua filha. Lich estava em pânico e não sabia o que fazer, e Lin sugeriu apenas fechar a porta. Li Chen já se despedia da vida, ele entendia que os demônios certamente lidariam com eles, e Lin pediu ao cara para não se preocupar, pois eles definitivamente não morreriam. Ele lembrou a Li Chen da dica dada no início de que à noite só precisavam fechar as portas contra os demônios. Lin explicou que, quando a horda chega, todos os habitantes se trancam em suas casas. Em resumo, os demônios não podem acessar casas com portas fechadas, e essa era a maneira de sobrevivência deixada para os caçadores, para que pudessem sempre escapar da perseguição. Ellen colocou Shishanu na cama, e a garota agradeceu por sua ajuda. Lin entregou à garota um pequeno recipiente e disse que era a gordura de demônio que ela precisava aplicar nas feridas. Ele havia conseguido a gordura de demônio depois de matar um deles e estava apenas verificando seu efeito. O rapaz tirou algumas roupas de Shanu,
e ela gritou que estava com muito frio. Ela pediu ao rapaz para apagar a lâmpada e depois ele poderia continuar a usar a gordura de demônio. O velho caçador de demônios ficou na encosta da montanha e ponderou que haviam se passado 10 anos desde que todos ficaram presos neste mundo amaldiçoado. Ele pediu paciência a Severiciou, pois os novos caçadores de demônios eram muito jovens e ainda não conheciam o verdadeiro final que aconteceu com os demônios dos caçadores. O velho caçador de demônios olhou para as lápides e percebeu que em breve os caçadores os substituiriam, e eles seriam livres dessa montanha amaldiçoada da confusão fantasmagórica. Na manhã seguinte, os rapazes acordaram com a melhor luz entrando pela janela. Ao acordar, Lin notou um velho na frente dele, que imediatamente disse aos caçadores que era hora de saírem dali. Ele ficou surpreso que o velho caçador de demônios tinha retornado e havia mais e mais perguntas sobre quem ele era. Depois de sair de sua casa, Lichan resmungou descontente que o velho ainda tinha um temperamento muito ruim, porque por causa dele eles foram parar em uma técnica de extermínio de demônios de baixo nível. Lichan queria se vingar dele, e Lin perguntou a Lichan se ele já havia pensado por que o velho caçador de demônios lhes deu exatamente essa versão da técnica de extermínio de demônios. Lin explicou que o velho queria proteger primeiro as duas garotas demônio, mas a explicação do rapaz foi interrompida. Lichan perguntou se ele achava que o velho caçador de demônios era fraco, mas ao mesmo tempo os trouxe para sua casa. Lin perguntou a Lichan se ele havia olhado a descrição das portas na vila, pois em toda a vila só tinham acesso à casa do velho caçador de demônios. De repente, Shai Shanu se aproximou do rapaz e pediu a ele para adicioná-la como amiga. O sistema também emitiu uma notificação para Lin de que um certo apóstolo havia enviado a ele uma solicitação de amizade. Lichan gritou que a irmã Jaitanu era muito prudente, porque ele próprio havia esquecido da função de desbloqueio do chat depois de completar a tarefa para iniciantes, então ele sugeriu que todos se adicionassem como amigos. Lichan entendeu que um deles tinha um cérebro genial e o outro era incrivelmente forte, então ele precisava se tornar um líder o mais rápido possível, mas Shaitanu repreendeu Lichan, pedindo a ele que não interferisse. Lichan ficou surpreso que a garota estava sendo rude com ele, e ele estava surpreso com a mudança de atitude dela de uma pessoa para outra. Como ator, ele não entendia por que Jaitan não gostava do seu rosto bonito, e Lin pediu a Lichan que não se preocupasse, dizendo que o ator poderia adicioná-lo como amigo. De repente, um morador correu até Lichan e começou a agradecer por ajudar a derrotar os monstros e não ficar parado. Lichan queria dizer mais alguma coisa, mas quando se virou, viu que todos os outros haviam ido para algum lugar. Um morador entregou ao herói Lichan um presente, dizendo que era um sinal de apreço de sua vila pela ajuda deles. Lichan pegou o item e notou uma notificação do sistema de que este item aumenta a aura demoníaca. O sistema emitiu um alerta de que uma certa quantidade de aura demoníaca é absorvida após tomar este item, o que pode causar algum desconforto. Lichan se orgulhou diante do morador, dizendo que naquela noite iria para a floresta e mataria todos os generais do exército demoníaco, borrifando o sangue deles em sua lâmina. Nene observou isso de lado e ficou surpresa ao ver o núcleo do minério demoníaco nas mãos do cara. E Lin estava perto da lápide. Ele entendeu que matar demônios na noite passada lhe deu muito poucos pontos de caos. A descrição de sua técnica de extermínio de demônios dizia que só podia ser usada neste mundo interior, mas Lin também estava se perguntando o que aconteceria se ele adicionasse ao módulo de desastres para melhorá-la. O sistema relatou que eram necessários 10.000 pontos de caos para melhorar a técnica de extermínio de demônios e também havia uma observação de que, devido às peculiaridades dessa habilidade, o cara tinha que deixar o mundo antes de poder começar a editar no módulo. Lin ficou feliz que essa técnica de extermínio de demônios realmente poderia ser melhorada e até retirada deste mundo. De repente, a voz de Pan Jenny foi ouvida de trás. Ele cumprimentou novamente seu velho amigo e disse que trouxera a melhor lâmina com ele hoje. Ele assistia a cena sem entender nada. De repente, Lin percebeu algo porque, depois de adicionar vários pontos temporários de características à sua psique, sua compreensão se aguçou. Ela se aproximou de Pan Jenny e pediu a ele para lidar com a lápide. Lin entendeu que haviam estado ignorando a loucura de Pan Jenny à toa todo esse tempo, pois afinal, só ele havia recebido aquela habilidade única na forma da doutrina secreta de extermínio de demônios. Lin entendeu que o mundo que Pan Jenny via com seus próprios olhos podia não coincidir com o deles. De repente, Lichan chamou os rapazes. Ele e Manny finalmente os encontraram, e o cara imediatamente relatou que usará a função de bate-papo e até enviou uma mensagem para Lin, mas Lin não respondeu. Lichan sugeriu usar o núcleo durante o dia,
pois os demônios têm medo dele, e ir para a borda da Floresta Nebulosa, derrotar todos e acumular pontos de aura demoníaca. Lin continuou a desferir mais e mais golpes na laje, dizendo a Pan Genie que já haviam aparecido rachaduras graças aos seus golpes. Stella Pan Genie o apoiou, dizendo que quem derrama sangue com ele faz uma aliança fraternal sangrenta. Li Chan e Manny assistiram a isso perplexos, considerando os caras loucos e querendo sair dali. De repente, Stella se partiu em duas partes. O sistema imediatamente emitiu um alerta parabenizando o Apóstolo 1010 por descobrir uma missão secundária chamada O Plano do Caçador de Demônios Lendário. O sistema disse que Lin também precisava encontrar o restante do Jade Sanguíneo e revelar o plano do lendário Caçador de Demônios Now para que Lin pudesse obter a habilidade de Devorador de Demônios. Ele reagiu com surpresa à habilidade de Devorador de Demônios e se virou para Pan Genie, dizendo que ele o levaria a um lugar incrível, especificamente a Montanha M. Lin entendeu que o velho caçador de demônios não tinha estado na vila na noite passada, por isso decidiu contornar as Montanhas Fantasmas novamente, pois o único lugar para onde ele poderia ir à noite era o topo da montanha. Lin sabia que o Jade Sanguíneo estava conectado à conspiração do velho caçador de demônios, o que significava que o cara poderia obter todas as respostas assim que chegasse ao topo. A suposição de Eren se revelou correta. Em apenas uma noite, os soldados demônios de rank D se transformaram em soldados demônios de rank C, com movimentos mais ágeis. Quanto mais eles demorassem, mais desfavorável a situação se tornaria para os caçadores. Pan Genie atacou furiosamente todos os demônios, gritando para que saíssem do caminho e deixassem o mestre passar. Ele entendeu que, se quisessem chegar ao topo da montanha, primeiro teriam que superar a Floresta Nebulosa. Se acidentalmente encontrassem aqueles dois demônios, a técnica de extermínio de demônios não funcionaria neles, e apenas Pan Genie e a doutrina secreta de extermínio de demônios poderiam lidar com eles. O cara abriu o sistema para verificar sua pontuação de aura demoníaca e a pontuação dos outros. Ele percebeu que todos estavam trabalhando arduamente, transformando todos em demônios na Floresta Nebulosa. Até Li Chan começou a acumular força gradualmente, o que era incrível, mas algo estava errado, e ele duvidava, mas até agora não conseguia entender exatamente o que o confundia. Ele decolou e gritou para Pan Genie que deveriam se apressar. Pan cravou sua lâmina na boca de um dos demônios e correu atrás de ele. Depois de um tempo, os rapazes chegaram ao topo da névoa fantasmagórica, e Lin notou a planta Lorus na fronteira com Yin e Yangon. Isso era a fonte da chamada Maldição das Aldeias. Duas amigas e Lin notaram Mang Mang nas proximidades, que tinha uma enorme ferida no peito. Ela gritou pedindo ajuda, pois não queria morrer. Ele ouviu outras vozes, e quando se virou, notou a garota que chorava e falava sobre esperar por Lin, mas ele nunca veio para salvá-la. Era e Lin entendeu que eles simplesmente não poderiam estar aqui. Embora ele não tenha conseguido protegê-los no passado, ele havia retornado e desta vez ninguém os machucaria. Lin percebeu que este mundo estava conectado com fantasmas, então ele tinha certeza de que haveria algo afetando o estado mental. Ele colocou todos os pontos temporais na psique, e agora os pontos de suas características eram quase 9 unidades. Uma ilusão assim não era suficiente para fazer o coração de Lin tremer. Ele notou estruturas pequenas não muito longe dele e supôs que fosse o efeito delas na psique das pessoas. Mas de repente, Lin percebeu que, embora tivesse altas características mentais, Pan Genie estava longe disso. Olhando para trás, ele notou um cara que estava apenas parado e comendo licores. Como esperado de um psicopata, nada poderia prejudicá-lo se seu estado mental já estivesse abalado. De repente, um velho caçador de demônios apareceu atrás dos rapazes. Ele disse que foi mais inesperado para ele que os rapazes conseguiram encontrar esse lugar, então o velho não teve escolha a não ser matá-los antes do prazo.